Vamos falar sobre a independência da América Espanhola, unidade 1, conteúdo do segundo bimestre. Então, nessa independência da América Espanhola, vamos falar sobre o modelo de colonização. O historiador chamado Leandro Carnal, em sua obra História dos Estados Unidos, ele diz o seguinte, abre aspas, nem sempre os estadunidenses foram sinônimos de progresso e riqueza. Fecha aspas. O que o historiador Leandro Carnal ele está dizendo? Ele está afirmando que em algum momento do século XVII, os estados latino-americanos tinham mais atributos que poderiam caracterizá-los como regiões em verdadeiras acessões econômica, política e administrativa. Então, segundo o historiador, traduzindo o que ele disse, o que determinou a eficiência dos ingleses ao colonizarem a América do Norte em relação às colonizações espanholas e portuguesa foi o modelo empregado pelas metrópoles europeias. É importante frisar que nas 13 colônias inglesas da América do Norte, o modelo de colonização empregado ficou conhecido como de povoamento. Já na América Latina, de modo geral, o modelo empregado lá foi o de exploração. Isso não significa que todo o processo de povoamento das colônias inglesas tenha ocorrido de maneira pacífica. Ou seja, houve conflitos, principalmente conflitos étnicos com povos nativos. Então vamos diferenciar. No modelo de colonização, de exploração, foi empregado na América Latina pelos povos ibéricos, os espanhóis e os portugueses, que exploravam toda a nossa riqueza, exploravam toda a nossa matéria-prima, os nossos recursos, e mandava para a Europa. Já na colônia de povoamento, os povos ingleses, especificamente, na América do Norte, eles desenvolveram o local, ou seja, o que eles tiravam da natureza, matéria-prima, recursos naturais, etc., não era destinado para a Europa, mas para o próprio desenvolvimento local. Por isso que ficou conhecido como colônia de exploração e colônia de povoamento. Como nós podemos observar aí no slide, nos demais territórios americanos, entre os séculos XVI e século XVIII, o modelo de colonização empregado pelos reis absolutistas ibéricos objetivava o enriquecimento da metrópole. Esse era o propósito principal. Dessa maneira, muitas medidas foram impostas aos territórios dominados. A principal dessas medidas foi o estabelecimento do monopólio comercial, ou seja, o domínio do comércio, uma prática comum do mercantilismo, que obrigava as colônias a comercializar com a metrópole. Então, as colônias de exploração, elas não podiam de forma alguma comercializar com outros povos, com outras potências da época, com outros reinos. Só podiam comercializar diretamente com as nações ibéricas, ou seja, Portugal ou Espanha. Além disso, eram os governos metropolitanos que impunham as leis, os impostos e os administradores coloniais aos territórios dominados. Então, nós vamos observar aí no próximo slide como é que isso funcionava. Havia o chamado pacto colonial.
Então nós temos aí o chamado Pacto Colonial, do qual define um modelo de exploração estabelecido pelo monopólio comercial da metrópole sobre a colônia, do qual a colônia só poderia comercializar diretamente com a metrópole. Percebam que os países que exploravam eram chamados de metrópoles e os territórios explorados eram chamados de colônias. Então, as colônias, elas mandavam, né, matérias-primas, produtos tropicais e metais preciosos para a metrópole, como vocês podem observar na imagem, através da setinha. E a metrópole pegava, né, muitos desses produtos, dessas matérias-primas, transformavam em produtos manufaturados e mandava para a colônia, como também escravos, né, para trabalharem nessas colônias. Esse era o chamado Pacto Colonial. Temos aí a crise do sistema colonial nas colônias latinas. Então, desde o início da colonização espanhola na América, havia toda uma estrutura administrativa, política, econômica, estabelecida ali pela metrópole. Contudo, já no século XVIII, essa estrutura mostrou os primeiros indícios de crise, já que a elite colonial, em especial aquelas pertencentes às colônias de exploração, estava enriquecendo e começou a questionar o sistema de dominação imposto pela metrópole, ou seja, por Portugal ou pela Espanha. Os colonos insatisfeitos tinham uma visão clara dos objetivos do antigo sistema colonial e desagradava a permanência desse domínio metropolitano. Então, nesse mesmo contexto, ocorreram outros acontecimentos que contribuíram ainda mais para a crise do sistema colonial, como, por exemplo, a Revolução Industrial, né, que teve a sua origem na Inglaterra. A Inglaterra apoiava a maioria dos movimentos de independência na América Latina, porque ela tinha a pretensão de ampliar sua influência comercial nas Américas, com o objetivo de aumentar a venda de seus produtos, principalmente os produtos industrializados, e a venda desses produtos era limitada por causa do pacto colonial imposto pelas metrópoles. O segundo fator, a independência dos Estados Unidos e o iluminismo, né, ganha força já no final ali da Baixa Idade Média. Esses dois movimentos tinham como principal objetivo combater o absolutismo, por isso serviam de incentivo ao processo emancipador das colônias americanas, tanto a independência dos Estados Unidos quanto o iluminismo. Então, durante o século XVIII, os domínios espanhóis na América estavam divididos em 4 vice-reinados e 4 capitanias gerais. A base econômica era a mineração, a agricultura e a pecuária em expansão. A elite colonial era formada pelos chapetones e pelos crioulos. Só para lembrar que os chapetones, né, a palavra chapetones, eram os espanhóis que vinham da Europa para habitar a América e podiam assumir altos postos do exército e cargos administrativos. Já os crioulos, eles eram filhos de espanhóis, nascidos nas Américas. Apesar de compor a elite colonial, eram proibidos de ocupar cargos administrativos mais importantes. Então, esses grupos, tanto os chapetones quanto os crioulos, eles controlavam a estrutura política e, consequentemente, a população da América Latina. Então, os dados demográficos, eles indicam que na maior parte do século XVIII, a população era composta de mais de 15 milhões de pessoas, em sua maioria mestiças, indígenas e escravizadas de origem
africana. Então, observem o mapa nesse próximo slide. Como vocês podem observar aí, né, nós temos a localização específica aqui na América dos povos europeus, chamados de metrópoles, que dominavam aqui a América, né? Então, nós temos lá o vice-reino da Nova Espanha, nós temos a capitania-geral da Guatemala, a capitania-geral de Cuba, vice-reino de Nova Granada, capitania-geral da Venezuela, vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Prata, capitania-geral do Chile, né? Então, cada território desse era dominado por uma metrópole, né? Ou espanhola, ou portuguesa, predominantemente, né? Ou, de repente, também até pelos ingleses.